19 horas mais 31 minutos desta noite de quarta-feira, hoje dia 14 de junho de 2023. E que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui nas abençoadas ondas sonoras da Rádio Manaim, também através da TV Manaim e do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Estamos dando início a mais uma edição do nosso pré-culto. E o que é um pré-culto? Pré-culto é aquele momento que antecede ao culto da noite, onde o pastor que irá dirigir o culto da noite, ele passa aqui nos estúdios da Rádio Manaim, conversa um pouco conosco, bate um papo, né? Nós vamos conversar com o pastor aqui, e ele passa aqui e depois ele se dirige para o estúdio 4 da Central de Comunicações aqui da Igreja Cristã Maranata para dar início ao culto da noite. E antes que isso aconteça, nós vamos cumprimentar você, querido amado amigo, irmão, irmã, no Brasil, no exterior, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero convidar você também a participar conosco desse pré-culto através do nosso chat no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você pode entrar, mandar sua mensagem, seu alô, sua saudação, né? Coloque o seu nome, principalmente, e a cidade de onde você está participando conosco. Aproveita e vê se você já deu like, se você já ativou o sininho, se você já se inscreveu no canal da Igreja Cristã Maranata. Se não fez, faça, porque você vai usufruir de muitos conteúdos que a Igreja Cristã Maranata tem produzido, né? Os próprios pré-cultos, os cultos, a escola bíblica dominical, o programa Anunciando o Evangelho Eterno, aulas para crianças, intermediários e adolescentes, conversas bíblicas, são muitos os conteúdos gerados pela Igreja Cristã Maranata. Amém? Vamos então dar início ao culto desta noite. Quero cumprimentar conosco aqui mais uma vez nosso querido pastor Josias Júnior. Pastor Josias Júnior, a paz do Senhor Jesus, querido. Paz do Senhor Elias, a paz do Senhor para você que nos assiste, que está participando desse momento pré-culto, né? Esse momento que antecede o culto e que já se tornou uma experiência muito agradável. A verdade é que a gente já vai tratando dos assuntos do Senhor, já vai entrando em comunhão, já vai vivendo uma experiência com o Senhor. Nesse momento até, de certa forma, descontraído, um bate-papo que a gente tem aqui com o pastor que vai estar na condução do culto daqui a pouquinho, e é uma alegria estarmos juntos nesse momento, já a partir desse momento aqui, através da Rádio Manaim, através do nosso canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje culto, né, das irmãs, culto das senhoras, claro, a bênção para toda a igreja. E quem está conosco aqui, estará no culto desta noite, vai conversar um pouquinho conosco aqui, o nosso querido pastor Amadeu Loureiro. Pastor Amadeu, a paz do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor Elias, a paz do Senhor Josias, é bom estar aqui de volta, é sempre bom estar por aqui. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Josias, só pode ficar à vontade, a gente começar a conversar um pouquinho com o nosso querido pastor Amadeu Loureiro. Conversar com o pastor Amadeu é sempre conversar com alguém que tem a oportunidade, né? Ou carrega consigo a oportunidade e a experiência de estar nessa obra desde logo depois do seu início, né, Amadeu? Pouco depois do período inicial da obra, você já se chegou e já viveu uma experiência com esta obra. E que, não sei se você sabe, Amadeu tem uma memória fantástica em relação, inclusive, a épocas, datas, eventos em toda a história da igreja. E hoje é quarta-feira, né? E como quarta-feira é o culto das senhoras, nós chamamos o culto das senhoras. Amadeu, como é que é essa história do culto das senhoras? Como é que isso começou e como transcorreu até a gente chegar hoje a esse modelo que a gente vive na obra? Josias, o trabalho de senhoras sempre foi um trabalho especial para a igreja. Eu cheguei em 1971. A igreja tinha 3 anos. Eu fui pastor muito jovem. 22 anos eu era pastor da igreja de Vila Velha 1, que foi o primeiro templo construído. E a igreja e o trabalho de senhoras teve origem na igreja de Vila Velha 1, com uma mulher extraordinária, que se chamava Sara Gueiros. Não é
Não era a irmã Sara que nós conhecemos hoje. Não é a Sara Gueiros Dodge. Desculpa, Amadeu, eu vou pedir só para você aproximar um pouquinho o microfone de você ou se aproximar do microfone. Isso, pronto, perfeito. Sara Gueiros, a mãe do pastor Gedeuti. A Sarinha, Sara Gueiros Dodge, é filha. A dona Sara, ela foi a única mulher que veio naquele grupo inicial, né, daquela primeira experiência, daquele grupo inicial de 11 pessoas e tal. Ela foi a única mulher. E ela no trabalho, ela sempre foi muito dinâmica no trabalho com as mulheres, mesmo na igreja onde ela pertencia, a igreja tradicional, ela era responsável pelo trabalho de senhoras. Então ela veio com a experiência de lá de onde ela veio para instalar esse tipo de trabalho dentro dos moldes daquilo que era a igreja, né, que estava começando. Foi muito importante aquele trabalho. Primeiro que a dona Sara era uma mulher extremamente meticulosa, profundamente espiritual, e era uma mulher extremamente piedosa, era uma mulher especial. E ela criou esse tipo de trabalho, desenvolveu esse tipo de trabalho e passou isso para as demais. E a grande experiência, Josias, no trabalho delas era um trabalho assim meticuloso, mas era um trabalho onde as mulheres tinham por incrível que pareça, você diz assim, naquela época, mas as mulheres não têm nenhuma voz ativa na igreja, mas esse trabalho era um trabalho assim extraordinário que elas faziam, porque havia um grupo de mulheres dentro da igreja responsável por aquilo que era mais importante. Por exemplo, a partir desse trabalho de senhoras, esse trabalho de senhoras serviu como embrião para os demais trabalhos dentro da igreja. Quer dizer, o primeiro trabalho instalado nesses moldes dentro da igreja foi o delas. A partir desse trabalho delas que veio depois o trabalho com as crianças, com os jovens, enfim. Mas o início mesmo foi o trabalho com a senhora. A grande experiência, por exemplo, que eu tive com esse trabalho foi a experiência com dons. Que, na verdade, no início, a grande experiência que nós tivemos no início com dons foram com as mulheres. A maior parte das mulheres. Os homens tinham alguns dons, mas as mulheres dentro da igreja eram muito usadas. Elas eram um trabalho extraordinário. E o que elas faziam? Por causa desse trabalho delas, elas na verdade, cresciam mais. Então, por exemplo, tinha igrejas, por exemplo, onde você tinha 60%, mais de 50% da igreja era de senhoras, entendeu? Então, elas tinham isso, até que depois foi incorporando aí o trabalho com os jovens. Mas era um trabalho, assim, muito, muito especial. Eu costumo fazer uma observação em relação ao trabalho de senhoras, no sentido de que a saúde espiritual de uma igreja, ela pode ser facilmente medida pelo trabalho de senhoras. Quanto mais forte, quanto mais esse trabalho de senhoras ele é uma realidade dentro da igreja, a gente começa a perceber que a saúde espiritual da igreja também ela está diretamente proporcional. É maravilhoso. Bom, vamos pegar a Vila Velha 1, né? A Vila Velha 1, nós tínhamos um trabalho... vamos pegar o grupo de intercessão de Vila Velha 1. Esse grupo de intercessão de Vila Velha 1, 70% desse grupo era de mulheres. Você tinha ali Jerusa, Mariângela, tinha Linda, tinha outras irmãs que algumas já passaram.
Jane Grifo. Jane, umas que já passaram, né? A Neném, por exemplo, que era extraordinária. Então, era um grupo de intercessão, Hilda, né? Era um grupo de intercessão que você colocava o grupo de joelhos para fazer o início da reunião de grupo de intercessão. Eu tinha que passar a reunião todinha só para discernir os dons que elas tinham no período, só no momento de clamor. Do clamor, do início da reunião. E nós tínhamos, porque a reunião do grupo acontecia toda terça-feira, né? A terça-feira, que a reunião da comissão do presbitério era na quarta. Na quarta, naquela época. Uhum. Então, na terça-feira, nós tínhamos um culto que terminava por volta de 8h15, 8h20, 8h30, começava a reunião do grupo de intercessão. Naquela época a gente podia, era menos perigoso, a gente ia geralmente até 9h30, por aí. Era 1 hora de reunião. E aquela reunião era importante. Por que aquela reunião? O grupo de intercessão marcou muito a vida das igrejas, e por exemplo, Vila Velha 1, por exemplo, foi uma experiência disso, porque as mulheres faziam parte do grupo, 70% do grupo de intercessão era de mulheres. E você tinha ali um grupo de dons que eram trazidos ali, e os dons daquela reunião norteavam todo o resto da semana. Porque nós tínhamos naquela oportunidade, não só a igreja de Vila Velha 1, nós tínhamos todo o sul do estado. E todo o sul do estado era porque quando Jonas... Assistido aqui por Vila Velha, né? Quando Jonas morreu em 1979, nós tínhamos só um trabalho que ele tinha aberto, um pequeno trabalho em Burarama, coisas, são um contato de fazenda lá, e a igreja em Bom Jesus do Itabapoana. Só isso. E o senhor deu uma revelação que, a partir dali, o senhor queria usar aquela igreja na evangelização. E nós não tínhamos experiência de evangelização. A experiência que a gente tinha era Jonas, e Jonas tinha sido pastor da igreja. Mas eu era novo, era o ajudante de Jonas. Jonas morreu, ficou eu. Uhum. Então nós entramos, nós chegamos a um ponto, nós tínhamos todo o sul do estado. Nós chegamos uma época onde nós tínhamos 55, vê como é que a igreja era grande, 55 automóveis num final de semana distribuído no sul do estado. 55. Só de Vila Velha 1? Só de Vila Velha 1. Só de Vila Velha 1. E tudo jovens. Nós tínhamos poucos pastores. Então aquilo que o presbitério tinha que se debruçar em cima de outros, né? Estava crescendo, tinha estado de Minas Gerais, Bahia, tinha o Nordeste e tal. Então, aqui no estado do Espírito Santo, nós tínhamos que entrar nós entramos pelo sul do estado, e depois de um certo tempo, o grupo do norte do estado, juntamente comandado mais pelo pastor Antônio Carlos de Oliveira, criou também um grupo parecido com o nosso, para cuidar do norte. Essa reunião de grupo de intercessão era uma reunião importante, onde nós o Espírito dava uma direção global, não só da igreja de Vila Velha, mas todo o sul do estado. Todo o trabalho do sul do estado. Obreiros, das intercessões, experiências incríveis que esse grupo tinha. Por exemplo, nós fazíamos normalmente no sábado de madrugada, uma madrugada especial pela viagem deles. Fazia essa... E o grupo de intercessão estava nessa reunião. Fazia. Quando um determinado... Olha como é que o grupo de intercessão era uma coisa espetacular. Uma dessas reuniões, uma irmã disse o seguinte: olha, vai haver um acidente grave com um dos carros que vai para o sul do estado, e morte dos cinco ocupantes do carro. Aí nós entramos em pânico. Aí o senhor disse: o carro é o carro que vai para Bom Jesus do Norte. Nós tínhamos aberto um trabalho em Bom Jesus do Norte. Tinha um trabalho em Bom Jesus do Itabapoana, nós tínhamos aberto um trabalho em Bom Jesus do Norte. Era um carro que ia para lá, era um diácono nosso que ia com 4 jovens. Tá. O carro é o carro que vai para lá. E esse grupo não estava na madrugada.
O Dom veio, nós estávamos reunidos na madrugada, e esse grupo não estava. Eu liguei para o diácono, houve um probleminha, ele não acordou, aquela coisa toda. Eu digo, mas vocês, antes de viajar, vocês passam na minha casa para orar por vocês. Não viajem sem essa imposição de mãos, que o senhor disse que havia um acidente com morte do senhor. Passou lá em casa, orei pelos 5. E eles foram. Quando eles chegaram, normalmente tinha um grupinho de jovens que tinha mais recurso. A igreja não tinha recurso, mas sempre tinha um jovem que tinha um pouquinho mais de recurso, alguns tinham mais recurso e tal. O que eles faziam? Eles não iam pro hotel. Eles alugavam um apartamentozinho, baratinho e tal. Eles ficavam no apartamento, levavam comida daqui, faziam lá e eles se viravam lá. Tá? Quando eles chegaram lá e pararam o carro, que tiraram as coisas do carro e subiram para o apartamento, quando eles voltaram, eles viram uma fumaceira no carro, deu um estouro, o carro pegou fogo na porta do apartamento. Eles tudo olhando, porque era um sobradinho, eles olhando o carro em chamas. O carro pegou fogo todo na porta do apartamento. O carro... Então veja o teor, o nível. Quer dizer, primeiro que era um trabalho desafiador, que era um trabalho de evangelização. A evangelização é um trabalho que você tem que ter cuidado. Isso. Então você vê a manifestação de dons aí nesse... Então esse grupo de intercessão, estou falando das senhoras, o grupo de intercessão 70% de mulheres. Dons que elas tinham, coisas impressionantes. Com relação a culto profético, elas eram incríveis, entendeu, dons? Eu estou falando delas porque era um grupo espetacular. É sempre um grupo que dá um suporte no dia a dia da igreja e ao ministério maravilhoso. Agora, Madeu, a gente está já com o tempo estourado. Daqui a pouquinho você tem que estar lá no Estúdio 4 para dar-se início ao culto. Em relação ao culto de hoje, tá? Saindo um pouquinho aqui do assunto das senhoras e ao mesmo tempo falando sobre elas, porque é um culto direcionado para as senhoras, qual o texto e qual a abordagem que você pretende fazer? Eu pensei hoje o dia todo sobre isso, né? Clamei ao senhor, consultei. Eu vou falar sobre a mulher virtuosa. É claro que você falar mulher virtuosa naquilo que é o aspecto profético que Salomão coloca no livro ali, você podia abordar a igreja. Mas eu queria falar, e é o que eu quero abordar hoje, dentro desse... Porque eu sinto um pouco de nostalgia desse grupo, entendeu? E muitos jovens vieram como resultado disso, desse grupo de mulheres hoje que são senhoras, são jovens senhoras que têm exatamente um resultado lá atrás desse trabalho do início. Então mostrar hoje essa virtude do Espírito Santo na vida da mulher, eu vou pegar aqui a mulher não como igreja, mas a mulher individualmente no trabalho dela, essa virtude aí não é simplesmente a virtude dela, mas a virtude daquele que opera na vida dela. Então, para nós hoje, é muito importante, Josias, trazer a lembrança e a memória esse tipo de trabalho e mostrar a importância desse trabalho das irmãs dentro da igreja pela operação do Espírito Santo. Quer dizer, essas mulheres, entendeu? Que tão usadas pelo Senhor, que a Bíblia chama das mulheres piedosas. Então, trazer à memória a virtude delas pela operação do Espírito Santo e a importância delas na vida da igreja hoje. Veja. Deixa eu só te ampliar. Na vida da igreja e muitas vezes, até biblicamente, na vida do lar. Exatamente, claro. No último seminário nós estávamos falando sobre isso, né? Quer dizer, elas têm uma responsabilidade muito grande. E eu acho que nós temos que trabalhar, eu acho que a partir do seminário sobre grupo de intercessão, eu até falei na última reunião, eu acho que foi um dos seminários mais importantes para a igreja, que falou sobre grupo de intercessão.
vai mostrar, o Josias, que elas têm uma importância muito grande na transmissão dessa herança. Glória a Deus. Entendeu? Das crianças, nos jovens, então, na família de uma maneira geral. Porque os homens, geralmente, são mais desligados disso, né? Na verdade, se fala muito na matriarca, mas as mulheres, e nós temos exemplos disso, sobra dentro da igreja, mulheres que levaram seus filhos o tempo todo aos pés do Senhor. Aí você tem hoje exemplos de jovens casados que nasceram na igreja, foram crianças, foram intermediários, foram adolescentes, foram jovens e não se desviaram um momento sequer. Cresceram, casaram, hoje têm filhos, entendeu? Uma sequência, isso é muito importante nesse trabalho delas. Amém. Glória a Jesus. Elias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria agradecer aqui, pastor Josias, a presença do senhor conosco. Amém. Estamos aqui no dia a dia da rádio, sempre que precisar, aqui no microfone. Amém, pastor Amadeu Loureiro. Nós queremos também agradecer a presença do senhor e a irmã Kátia Valéria Albuquerque está dizendo aqui, pastor Amadeu, Deus te abençoe. Muito obrigado. E ore mesmo, ore porque as mulheres, né? As mulheres oram. Eu sempre disse isso, brincando com os jovens, porque o jovem tem aquela preocupação dele natural. Mas as mulheres oram mais, não tenha dúvida. Eu me lembro, tá faltando ainda um pouquinho, só um minutinho. Eu lembro de Dona Catulina. Catulina era uma anciã na igreja de Vila Velha, uma senhorinha com mais de 80 anos e tal. Ela vinha pro culto da madrugada, não perdia um culto da madrugada. Ela orava e ela ficava ali. Se ninguém orasse por mim, ela orava. Era o pastor. Quando o irmão levantou a igreja de pé para encerrar, ela levantava: Senhor, tem misericórdia, clamamos pelo pastor Amadeu. Ela não deixava. Então, o dia que ela faleceu do sepultamento, eu digo, eu queria agora saber quem é que vai ficar no lugar da Dona Catulina como intercessora. Então. Eu costumo sempre dizer, desculpa eu intervir aqui, Elias, ainda, eu sempre costumo dizer o seguinte, pode ser até que a gente não mereça, mas a gente precisa. Muito. Não, as mulheres nisso aí, elas são uma bênção, são uma bênção. Glória a Deus. Amém. Agradecendo então, pastor Amadeu, o senhor pode se dirigir para o Estúdio 4. A gente vai nos despedir aqui, pastor Josias Júnior, um abraço também. E um abraço também aos irmãos que estão participando conosco aqui. Só para a gente fechar aqui, mandar um abraço aqui ao Glaucemir, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Tereza Gomes da Silva está dizendo: a paz do Senhor, a reunião de senhoras é um presente de Deus para nós e também para toda a igreja. Mandar um abraço também aqui a Luciane Santos, desejando a paz do Senhor Jesus. A Joyce Fernandes, de Maranguape, no Sergipe. Nós queremos aqui agradecer a todos que participaram conosco, também a sua audiência. Continue conosco, porque daqui a pouco, daqui a 6 minutos, nós iremos começar o nosso culto desta noite, desta quarta-feira, culto das senhoras. Nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal.